Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, a nossa videoaula de hoje, iremos estudar tipos de predicado. Eu sou a professora Leilândia e a gente irá hoje entender mais um pouco a respeito desse assunto. Uma vez que predicado está ligado a sujeito, né? Até porque nós já estudamos os tipos de sujeito e aprendemos que predicado é tudo aquilo relacionado ao sujeito. É toda a informação que é dada a respeito dos sujeitos. Ou seja, tirando o sujeito de uma oração, tudo que sobra é predicado. Hoje a gente irá ver mais um pouco a respeito da classificação do sujeito, os tipos de sujeito que existem numa oração, ok? Trouxe aqui só para relembrar, o predicado é o elemento da oração estruturado em torno de um verbo que informa algo a respeito do sujeito. Ou seja, o predicado é o elemento da oração que gira em torno de um verbo. Esse verbo pode ser um verbo de ação ou um verbo de ligação, tá? E é uma informação relacionada ao sujeito. Olha o exemplo aqui, ó. Tônico, que é o sujeito da oração, ó. Tônico mora no interior de São Paulo. Nós aprendemos que o sujeito é o elemento, é o ser a respeito de quem é falado, é explicado alguma coisa. Como aqui nessa oração nós estamos falando sobre tônico, tônico é o sujeito. Tudo que resta, gente, olha, tudo que sobra, tudo que não é sujeito é classificado como predicado. Ou seja, é toda a informação, toda, que é dada a respeito do sujeito é chamado de predicado, certo? Tudo bem, a gente já sabe que o predicado é a informação a respeito do sujeito. Agora, o predicado, ele recebe algumas classificações. E essas classificações, elas são dadas a partir do verbo. Mais um pouquinho aqui de predicado. Olha, o predicado, ele possui verbo, certo? O predicado é o enunciado que gira em torno de um verbo. Na oração, olha só, o que não é sujeito é predicado, como eu falei para você. Então, você tira o sujeito e tudo que sobra é predicado. O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. Aqui o enunciado está falando a respeito do rapaz apaixonado. O rapaz apaixonado, portanto, é o sujeito da oração. O que é que sobrou, gente? Sobrou esse enunciado, olha. Enviou, aqui é o verbo enviar, enviou 100 rosas à namorada. Isso aqui é o predicado. É a informação que é dada a respeito do sujeito. Houve fraude eleitoral no Paraná. Aqui nós temos apenas predicado. Aqui nós não temos sujeito nesse enunciado. Por quê? Porque o enunciado, ele não está se referindo a um ser. Ele não está se referindo a uma pessoa, a um elemento, a um lugar. Observe que o enunciado aqui ele já inicia pelo verbo, olha. Houve fraude eleitoral no Paraná. E mais uma regra que nos indica, que deixa claro que esse enunciado não tem sujeito, é o verbo haver. Lembra o que eu falei para vocês? Sempre que olharmos o verbo haver no enunciado, deve chamar a nossa atenção. Porque o verbo haver, no sentido de existir, indica que esse enunciado não tem sujeito. Então, houve fraude eleitoral no Paraná. Pode ser substituído pelo verbo existir? Vamos ver. Existiu fraude eleitoral no Paraná. Sim, se dá para substituir o verbo haver pelo verbo existir, o enunciado não tem sujeito. É uma oração sem sujeito, ou seja, é um sujeito inexistente, ok? Mas tem predicado? Tem, porque aqui tem uma informação. Aqui tem só uma informação, mas não é relacionado a nenhum ser, portanto, não tem sujeito, tá bom? Agora vamos lá para a classificação do predicado, como eu falei para vocês. O predicado, ele é classificado de acordo com o verbo, certo? Que é o que a gente vai ver agora. Existem basicamente 3 tipos de predicado, gente, tá? Nós temos o predicado verbal, tá? Como o nome já diz, se é um predicado e é verbal, é alguma coisa relacionada a verbo, não é isso? É isso mesmo. Porque o predicado verbal, pessoal, é quando o meu enunciado, tá?
É quando o meu enunciado tem como um verbo de ação. O que é um verbo de ação? É um verbo que expressa uma ação qualquer. É um verbo que expressa uma atividade, tá? Então, se o meu predicado, ele é composto por um verbo que indica qualquer ação, significa que o meu predicado é verbal. Ele pode ser classificado como predicado verbal. Olha esse exemplo aqui, gente, olha. Os alunos estudam todos os dias para o concurso. Os alunos é o sujeito, não é isso? Tudo que sobra é predicado. Estudam todos os dias para o concurso. Agora, atenção para o verbo. Que verbo é esse? É o verbo estudar. O verbo estudar, ele é um verbo que expressa ação, tá? Você precisa ter ação para estudar, viu, aluno? Então, o verbo estudar, por ser um verbo de ação, também ele é chamado de verbo significativo, ok? Então, se aqui o predicado, ele é composto por um predicado, por um verbo de ação, o meu predicado é verbal. Observe na frase, gente, que o verbo estuda evidencia o quê? Uma ação, o ato de estudar. E diz respeito também aos sujeitos alunos. Ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do predicado todos os dias para o concurso. Mas, porém, como o núcleo do predicado é o verbo estudar, chamamos o predicado de verbal. Dá para entender? Predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo que expressa ação, um verbo significativo, ok? O próximo predicado, gente, mais um exemplo aqui de predicado verbal, olha, possui como núcleo um verbo significativo. O mundo parou de repente. Qual é aqui o meu predicado? Parou de repente. Quem é o verbo? O verbo parar. O verbo parar é verbo significativo. Ele é um verbo também de ação. Olha, a palavra mais importante do predicado, o núcleo desse predicado é um verbo de ação, tá? O núcleo é o centro do predicado. E nesse centro você tem um verbo que expressa ação, portanto, o predicado é verbal. O predicado nominal, pessoal, ele não vai possuir verbo de ação. Ele possui verbo de estado. O predicado nominal, gente, ele é um predicado que vai trazer no seu núcleo verbo que expressa estado, que expressa ser, que expressa permanência. Ou seja, ele é chamado de verbo de ligação. Porque esse tipo de verbo, ele não expressa a ação do sujeito, ele apenas liga o sujeito a uma característica, a uma qualidade. E essa característica ou qualidade é classificada como predicativo. É chamado de predicativo, que geralmente são palavras adjetivas. Lembram que o adjetivo é a classe gramatical que tem a função de caracterizar? Pois é. Aqui, o adjetivo na oração, ele desenvolve a função de predicativo do sujeito, tá bom? Então, aqui os verbos mais utilizados nesse tipo de predicado nominal, é o verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver e virar. Esses são os verbos de ligação comumente encontrados no predicado tipo nominal. Predicado nominal é aquele cujo núcleo é o predicativo do sujeito. O que é que acontece? No predicado verbal, nós temos como núcleo um verbo de ação. Aqui no predicado nominal, nós temos como núcleo um nome. Como eu falei para vocês, esse nome é o predicativo. É o predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito, geralmente, é uma característica, é uma qualidade do sujeito. Olha o exemplo. Ele estava feliz. Ele, olha aqui é o sujeito, não é isso? Estava, olha aqui o meu verbo de ligação. Observe que esse verbo, ele não expressa uma ação do sujeito. Ele não expressa. Ele simplesmente liga aqui, olha, o sujeito, tá? A um predicativo. Isso aqui é chamado de predicativo do sujeito. Porque, gente, é uma palavra adjetiva que caracteriza o sujeito.
ok? Se a gente for estudar essa palavra aqui separada, nós entendemos que é um adjetivo, não é isso? Mas aqui na oração ela desempenha a função de predicativo do sujeito, ok? Então aqui eu tenho meu predicado nominal, eu tenho como núcleo o quê? Um predicativo, é a palavra principal desse predicado aqui. O predicado é tudo isso, olha, estava feliz. Porém, a palavra principal é qual? A palavra feliz, é o predicativo do sujeito e não o verbo. Porque aqui eu tenho um verbo de ligação que simplesmente liga o sujeito ao predicativo. Outro exemplo, olha, este livro é muito bom. Este livro é o sujeito da oração, porque o enunciado refere-se a este livro, sujeito. O que sobrou? É muito bom. Olha, isso aqui é muito bom, é o predicado. Que tipo de predicado é esse? Predicado nominal. Por quê, gente? Que é um predicado nominal. Porque primeira coisa que eu olho para o verbo. Que verbo é esse? Aqui é um verbo de ligação. Observem que o verbo, ele não indica a ação do sujeito. Ele simplesmente liga o sujeito a um predicativo, que é, olha, muito bom. Essa expressão muito bom, ela está caracterizando o sujeito, este livro, ok? É o predicativo do sujeito. Então, eu tenho um verbo de ligação e tenho um predicativo do sujeito. Significa que o meu predicado é o quê? Predicado nominal. Tudo bem? Outro exemplo. O advogado permaneceu calado. O sujeito é o advogado. O predicado é permaneceu calado. Eu olho para o verbo. O verbo ele não expressa ação, portanto, eu tenho um verbo de ligação. E aqui eu tenho a palavra calado, que é um predicativo do sujeito. É uma característica aqui do sujeito, tá? E é chamado de predicativo do sujeito, portanto, o meu predicado é nominal. Predicado nominal nada mais é que um predicado que tem como verbo um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito, que é uma característica, uma qualidade ou modo de ser do sujeito, tudo bem? Além do predicado nominal, gente, nós temos também o predicado verbo nominal. Olha só, como o nome já diz, verbo, porque eu tenho um verbo de ação, nominal, porque eu tenho também um nome, que é o predicativo. Então, o predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos, pessoal. Um verbo que expressa ação e um nome. Esse nome é o predicativo. Esse predicativo, ele pode ser do sujeito ou do objeto, tá? O predicativo é um adjetivo que caracteriza o sujeito ou o objeto da oração. Exemplo, o professor chegou apressado. Aqui eu tenho o sujeito, olha, o professor. O meu predicado é chegou apressado. Observem que o meu verbo é o verbo chegar. E o verbo chegar, ele é um verbo de ação, tá? O professor chegou. Apressado, gente, é um predicativo, é uma característica também do professor. Então, observe que aqui o predicado verbo nominal é verdade. É feita a junção de um verbo de ação, tá? Mais um predicativo do sujeito. Eu tenho um verbo que expressa ação e eu tenho aqui, olha, um adjetivo que se refere, caracterizando o meu sujeito, professor, ok? Então, o predicado é verbo nominal porque tem verbo de ação e tem predicativo do sujeito, ok? Outro exemplo, predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, verbos transitivos, mais objeto, mais predicativo. Verbo transitivo, verbo que precisa de complemento. O objeto é justamente o complemento de um verbo transitivo. E o predicativo do objeto, no caso, é uma característica do objeto. Olha o exemplo aqui. Eu comprei um caderno novo. Olha, eu é o sujeito da oração. Comprei é o verbo comprar. Ele é verbo transitivo direto. Quem compra, compra algo. Eu comprei. Comprei o quê? Observe que o verbo ele precisa de um complemento. Esse complemento é o que é chamado de objeto. Objeto direto aqui, olha. Um caderno. Ele completa o sentido do verbo comprar. Eu comprei o quê? Um caderno. Objeto direto. Novo.
Esse caderno é novo. Aqui é o predicativo do objeto, gente. Ou seja, é uma característica do objeto. Nesse caso aqui, a palavra novo, esse predicativo, ele não caracteriza aqui o sujeito eu. Ele caracteriza o quê? O objeto direto, tá? Então, o predicado verbo nominal acontece também dessa maneira. O predicativo, ele pode ser do objeto e não do sujeito. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um predicado, olha, comprei um caderno novo. Eu tenho um verbo de ação, né? Comprar. Quem compra, compra algo. Eu tenho um objeto, o objeto é um caderno e tenho um predicativo novo, o predicativo do objeto. Outro exemplo, ele assistiu ao jogo emocionado. Observe que aqui o predicativo, ele já não está se referindo mais ao objeto. Ele está se referindo ao sujeito. Olha, ele assistiu ao jogo emocionado. Quem é o sujeito? Ele. Assistiu, olha, eu tenho um verbo transitivo indireto. Por que é indireto? Porque ele precisa de um complemento e esse complemento deve vir preposicionado. Ok? Então, ele assistiu ao jogo. Olha aqui o objeto. É um objeto indireto porque ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto, tá? Ele vem preposicionado. Emocionado é o predicativo do sujeito. Observem que a palavra emocionado refere-se ao sujeito e não ao objeto, tá? Então, o predicado verbo nominal, ele traz verbo de ação e ele traz predicativo. O predicativo pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Tudo bem, amados? E aqui, de forma bem resumida, tipos de predicado, nós temos 3. Predicado verbal, quando o núcleo desse predicado é um verbo de ação. Ao exemplo, Mara cantou, verbo cantar, ó, verbo de ação, cantou muito. Outro tipo de predicado é o nominal. O predicado nominal, nós aprendemos que vai trazer o quê? Verbo de ligação mais predicativo. O predicativo é uma característica do sujeito da oração. Olha, ela é muito teimosa. Quem é o sujeito? Ela. Eu tenho aqui o verbo de ligação, o verbo ser. Muito teimosa é uma característica do sujeito, portanto, é chamado de predicativo do sujeito. E eu tenho também o predicado do tipo verbo nominal, que é quando eu trago um verbo de ação mais um predicativo. Esse predicativo pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Olha, eles saíram apressados. Quem é o sujeito? Eles. O meu predicado tem como núcleo aqui, olha, um verbo de ação, que é o verbo sair, e tem ao mesmo tempo um predicativo, que é uma característica aqui, ó, do sujeito. Então, saíram apressados, tiveram a ação de sair e eles estavam o quê? Apressados. Portanto, eu tenho aqui um predicado do tipo verbo nominal. Tudo bem, amados? Espero muito que tenham entendido. Se não entenderam, revejam essa videoaula. Busquem outras informações e outras fontes, informem mais e em seguida não deixam de fazer aquela, ó, até 08, que já está esperando vocês quentinha. Façam logo para não esquecer, gente, tá? Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Logo mais a gente se encontra.